Nós teremos agora um tempo de meditação na palavra, um tempo precioso, de mais uma vez refletirmos um pouco, daquilo que nos traz realmente esperança, a palavra de Deus. Eu quero pensar com os irmãos sobre um tema hoje: uma vida espiritual frutífera. Eu posso ter uma vida espiritual e ela não ser frutífera. Eu posso ter uma vida espiritual e ela não dar realmente muitos frutos. Então eu quero pensar dentro desse tema, uma vida espiritual frutífera. Por que espiritual? Porque muita gente tem uma vida social frutífera, muita gente tem uma vida profissional frutífera, muita gente tem uma vida emocional no sentido também de relacionamento frutífero. Mas espiritualmente nós temos que olhar para isso. As minhas últimas 3 ministrações aqui no nosso culto online foi uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, uma palavra realmente para confiarmos no Senhor, mostrando realmente o seu agir, mas ao mesmo tempo uma reflexão de como devemos reagir diante dessas situações. E hoje não é diferente, porque a gente entende que há um propósito em todas as coisas. Há um propósito de Deus para cada um de nós, independente de coronavírus, independente de crise ou não. Esse propósito é para que tenhamos uma vida espiritual e ela seja frutífera. Então nós vamos meditar hoje um pouco nas cartas de Pedro. Abra comigo 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Nós vamos ver o último versículo dessa carta. Vamos fazer hoje o contrário. Vamos começar do fim e terminar pelo início. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Diz assim a palavra de Deus: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Existe uma palavra de Deus para nós: cresça. Existe, na verdade, uma ordem de Deus para nós: cresça. Todo crente precisa se desenvolver, todo crente precisa a cada dia crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e obviamente a Ele seja a glória, agora e para sempre. Pedro termina os seus escritos, as suas cartas, dizendo o seguinte, concluindo: cresçam. Há uma necessidade urgente de cada um de nós, querido, crescermos, mas sabemos que o morto não pode crescer, morto não se desenvolve, morto não produz nada. E olhando na perspectiva espiritual, nos parece que dentro desse nosso Brasil de 40 milhões de cristãos, existem algumas pessoas que nesse momento parecem estar mortas espiritualmente, já não têm produzido nada, não se desenvolvem, não há nenhum tipo de crescimento espiritual. É aquela pessoa que um dia se decidiu a Cristo, mas naquele momento resolveu ficar estagnada e não se desenvolver, e hoje ela, apesar de estar em Cristo, parece ser a mesma pessoa de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás, e por aí vai. Então nós entendemos que espiritualmente nós precisamos estar vivos. O vivo cresce. A cada dia estamos aprendendo, nós crescemos no conhecimento. Chega uma certa idade que já não crescemos mais para cima, nós crescemos um pouquinho para o lado, pelo menos alguns. A gente está sempre produzindo algo. O crente precisa crescer. A vontade de Deus é que cresçamos a cada dia e que esse crescimento gere frutos. 1 Pedro 2,2 vai nos dizer: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós olhamos aqui as cartas de Pedro, nós percebemos que nós devemos a cada dia crescer. Como diz esse último texto, como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual, algo de Deus para nós. Agora talvez você me pergunte: pastor, mas em que eu vou crescer? Eu já estou na igreja, eu já sou crente, eu já tenho cargo, eu já sou alguma coisa. Eu vou dizer que graças a Deus nós precisamos continuar crescendo,
no conhecimento de quem é Cristo. Porque quanto mais conhecemos, mais paz há no nosso coração, mais certeza do agir, mais nós vamos perceber aquilo que Ele tem falado, nos ensinado. Quanto mais nós conhecemos uma pessoa, nós sabemos a intenção, a ação, aquilo que ela pensa. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse: eu já não vos chamo de servos, mas de amigos. Porque amigo é aquele que entende o coração do outro, é aquele que já sabe os seus sonhos, os seus planos, e por isso confia no amigo. Conhecer a Cristo. Nós precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Não podemos ser analfabetos de Bíblia. Conhecer a palavra, conhecer verdadeiramente aquilo que ela nos diz, para não vivermos de um lado para o outro, correndo atrás de qualquer modismo, mas estar ali a cada dia firmados na palavra. Nós precisamos crescer para toda a boa obra do Senhor. O crente produz, o crente vai agir em prol do reino de Deus, ele vai entender o chamado e o propósito de Deus. Crescer em direção à maturidade. Deus nos chamou, querido, para sermos maduros. Existe um texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Paulo falando sobre o amor, discorrendo sobre o amor. Ele vai dizer que quando era menino, pensava como menino, agia como menino. Mas chegou um momento realmente, ele dizendo ali no texto, parafraseando, que chegou o momento da maturidade, chegou o momento de não viver mais como menino, e ele está usando esse texto, esse versículo no contexto todo falando sobre amor. Ele está dizendo que quando nós somos meninos, como crianças, ainda não sabemos amar, ainda não correspondemos ao amor, mas quando chegamos a compreender, deixamos de ser menino. Por isso que Jesus, aos 30 anos de idade, estava pronto para realizar a obra de redenção do mundo, porque ele já estava pronto para amar aqueles que não mereciam ser amados, para se entregar por aqueles que não amam. O amor, ele continua sendo o maior reflexo de maturidade de um cristão. Crescer no testemunho. Como precisamos crescer no testemunho? Para onde passarmos, as pessoas vão olhar: ali vai um crente, ali vai um homem, uma mulher de Deus, ali vai alguém que dá um testemunho de vida, ali vai alguém realmente sério. Graças a Deus, não temos aqui, no nosso querido bairro, na nossa cidade, nenhum mau testemunho de cristãos. Mas eu lembro de outras bandas em outros lugares, de tantos maus testemunhos que nós ouvíamos de pessoas que davam calote, que davam lá, situações assim complicadas, e não davam testemunho da forma de viver, da condução da sua vida financeira. Querido, nós precisamos crescer no nosso testemunho. Nós precisamos realmente ver, como Malaquias nos diz, que vai chegar o tempo que verão novamente quem serve e quem não serve ao Senhor, do justo e do ímpio, a grande diferença de quem é e não é do Senhor. Nós precisamos crescer no respeito ao próximo, nós precisamos crescer no controle da língua. Eu vou falar um pouquinho disso hoje. Crescer na obediência, crescer na santidade, um povo santo, que corre do mal, que foge da aparência do mal. Nós precisamos crescer na sensibilidade, tanto na sensibilidade espiritual, de perceber o momento que Deus tem nos chamado para orar, o momento que Deus tem nos chamado para estar com Ele, como também sensível às mudanças que acontecem, para orarmos, repreendermos e buscarmos mais. Crescimento na mansidão. Quanto mais de Deus na nossa vida, mais manso nós teremos. Crescimento na justiça, ser justo, fome e sede de justiça. Nós precisamos crescer na generosidade. Nesse tempo nós vemos que nada importa, a não ser realmente a gente ter o básico necessário a ajudar o próximo. E tantas vezes estamos assim olhando para tudo, desejando tantas coisas. Nós precisamos ter o crescimento na nossa retidão. Enfim, precisamos crescer em tantas coisas. Crescer, evoluir, amadurecer. E quando eu olho ainda, Pedro, percebemos aqui pelo menos 5 atitudes que impedem o crescimento. E aí eu vou lá para 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1. E ele diz algo muito interessante. 1 Pedro 2, 1.
Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e maledicência. 5 atitudes que impedem o nosso crescimento. O primeiro é a maldade. Maldade é a origem de todas as outras atitudes. Significa depravação, malícia, desejo de prejudicar. A maldade impede o caminho para a maturidade e a busca pela santidade. Por isso Pedro recomenda, despojando-nos, ele quer dizer despir, tirar o mal. Querido, a maldade é algo que está dentro de nós. A maldade, ela já vem desde o nosso nascimento, ela está ali, e nós precisamos a cada dia colocar isso diante do Senhor e pedir: Senhor, tira esse mal. 1 Coríntios 5,8 vai dizer: por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da perversidade, mas com pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Romanos 12:21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Querido, a maldade, ela muitas vezes está no nosso coração, e nós precisamos olhar e ver, porque tantas vezes não percebemos o mal que está ali. São pequenas atitudes, pequenas coisas que nos impedem de estar recebendo mais de Deus, nos impedem de crescer em Deus. Talvez você lembre dos irmãos de José. Quanta maldade com José, quanta maldade, maltrataram e venderam o seu próprio irmão. Temos muitos outros exemplos onde a maldade ali reinou em corações, mas hoje eu quero te dizer, há um crescimento para a sua vida. Deus quer realizar mais, mas você precisa deixar toda a maldade de lado. A segunda coisa fala de engano. A palavra fala um pouco sobre o dolo. É o engano, é a má-fé, é a falsidade, é a desonestidade, é a traição, é a mentira. Jacó, que enganou seu irmão pela primogenitura, é um grande exemplo do engano, do dolo. Como nós devemos olhar, querido, com cuidado, o engano que quantas vezes está à nossa volta. Como tantas vezes nós mesmos nos enganamos porque temos o coração enganoso. A terceira coisa é a hipocrisia. O fingimento, a simulação, falsidade, isso tudo que faz parte, muitas vezes, do nosso cotidiano. A palavra de Deus nos apresenta aqui algumas palavras do próprio Senhor Jesus, que repreendeu os mestres da lei, repreendeu os fariseus, falando realmente que eles viviam uma hipocrisia, passavam por ser uma coisa e eram outra. Queria que esse é o momento de realmente tirarmos as nossas máscaras, de buscarmos o Senhor com sinceridade, de pedir: Senhor, eu quero crescer, eu quero ter uma vida frutífera, uma vida espiritual que honre o Teu nome. Porque tem muita gente, querido, que está há anos e anos na igreja e não há um crescimento espiritual. Talvez há um crescimento de cargo, talvez um crescimento na posição de liderança, mas espiritualmente estão até mais frios do que quando aceitaram Jesus. E hoje eu quero te incentivar a crescer novamente espiritualmente, a ser como uma criança que corria de encontro ao seu pai, livremente, sem nenhum tipo de reserva no seu coração, a ser um coração, querido, mais voltado para as coisas de Deus, mais confiante. Em muitos versículos nós percebemos essa repreensão de Jesus. Mateus 23, de 13 a 15, por exemplo, nos diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês.
Nós estamos vendo Jesus repreender um povo que buscava a Deus, que desejava a Deus, que conhecia a palavra até então, que jejuavam, que oravam, longas orações, mas estavam vazios, como sepulcros caiados. Às vezes nós estamos com tanta coisa dentro do nosso coração que já não temos mais forças para buscar. Às vezes nós estamos com tantas coisas no nosso coração que as coisas de Deus já estão distantes de nós. Livre-se, Espírito, em nome de Jesus, de toda hipocrisia, porque há crescimento para a sua vida. Deus quer se revelar ainda mais na sua vida. A quarta coisa que nós olhamos dentro desse texto, a inveja. Inveja é o ciúme maldoso, é aquele ciúme que se entristece com o sucesso alheio. Salomão diz que inveja é a podridão dos ossos. Para Paulo, inveja faz parte das obras da carne. Para Tiago, é motivo de confusão em toda espécie de coisas ruins. Tiago 3,16 diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Para Pilatos, no momento que estava ali diante de Jesus e Barrabás, a Bíblia nos conta que para ele o motivo de entregar Jesus era a própria inveja. Mateus 27,18 diz: porque sabia que o havia entregado por inveja. Um exemplo da inveja na Bíblia é de Caim, que matou o seu próprio irmão por causa de inveja. Porque Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. A inveja tomou conta do coração de Caim e ele matou o seu próprio irmão por causa de inveja. Em quinto lugar, a maledicência. Pedro vai nos dizer que uma das coisas que impedem o nosso crescimento é a maledicência. Falar mal da vida alheia. O famoso fazer fofoca. Em alguns lugares, mexerico. É o pecado da língua. É quando nós acabamos gerando mal, falando mal, produzindo mal com a nossa própria língua. Eu já testemunhei em nossa igreja muitos testemunhos de julgamentos precipitados, de erros que cometi, de pecados que cometi por causa da língua, de julgamento, de a gente às vezes olhar uma coisa ali e ver, e tantas vezes ter que pedir realmente perdão ao Senhor. Como nós precisamos, querido, nos frear a nossa língua. A maledicência é o mal e traz consequências. Tiago fala muito sobre isso. Tiago capítulo 3, verso de 5 a 9. Você que está aí na sua casa, abra a sua Bíblia, participe conosco desse momento tão importante, desse culto online. Tiago capítulo 3, verso de 5 a 9. Diz o texto: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Querido, nós percebemos como a nossa língua, ela pode ser bênção, como pode ser maldição. Como nós devemos ter cuidado com a maledicência, como nós devemos ter cuidado de não apenas ferir outros, mas gerar também situações, querido, que vão nos prejudicar e vão prejudicar outros por causa da língua. O que mais nós temos visto nesse momento de coronavírus é a língua solta aí no meio dos políticos, né? O que a gente tem ouvido realmente é demais.
está demais. Mas trazendo para o nosso contexto, para a nossa vida. Você já viu que é um dado científico? Quando uma pessoa ela está satisfeita com alguma coisa que ela comprou, ela fala pelo menos para 3 pessoas. Imagine que ela compra lá, né, uma televisão nova. Ela vai chegar pelo menos para 3 pessoas. Poxa, eu comprei uma televisão, a televisão é muito boa. Olha, falar que a televisão é muito boa e tal. Mas se ela não gostou e aquilo for uma tragédia, ela vai falar para 20 pessoas. Sabe por quê, querido? Que falar mal, às vezes é mais fácil do que falar bem. E a nossa língua é complicada. Vamos tentar domar a nossa língua nesse pecado de maledicência. Tiago continua falando, no capítulo 3 ainda, verso 2, diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha só isso. Tiago 1,26: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Como nós precisamos, querido, aprender a dominar a nossa língua. Use a sua língua para abençoar as vidas, para falar do amor de Deus, para realmente levar muitos a Cristo através da sua língua. O resultado, querido, de não crescer, o resultado de tantas vezes não ter esse crescimento porque alguma coisa nos impede, é o seguinte: primeiro, indisposição espiritual. Se nós não crescemos, se nós não conseguimos avançar, há uma indisposição espiritual. Hebreus 5,11 vai dizer: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. O que o autor de Hebreus está dizendo: olha, eu tenho muita coisa para falar, mas coisas difíceis. Não é porque as coisas são difíceis, mas na verdade é porque vocês se tornaram lentos para aprender. Quando deixamos de crescer, querido, há uma indisposição espiritual, há uma lentidão para aprender, para compreender, não aplicam o que sabem, fracos espiritualmente. Querido, uma reflexão eu acho que todo pastor faz. Todo pastor. É a seguinte: quantas mensagens cada um de nós já ouviu? Quantas? Se pelo menos no ano são 52 cultos, domingo de manhã, domingo de noite, mais uma quarta-feira. Tem dia que tem culto fora, às vezes tem congresso. Então a gente vai ver mais de 150 cultos, né, normais, fora os extras, fora os eventos. Querido, quanta palavra nós já vimos, como deveria já estar o nosso crescimento, quanta coisa já precisaria já estar resolvida dentro de nós, e às vezes ainda tropeçamos nas pequenas coisas. Além da indisposição espiritual, há uma insuficiência no crescimento. O texto de Hebreus 5,12 agora diz: embora a esta altura já devessem ser mestres, preciso de alguém em que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Agora ele está dizendo: olha, a essa altura, esse tempo todo de cristianismo, esse tempo todo, já era para você ser mestre, já era para você estar ensinando, já era para estar dando um outro testemunho, mas preciso que alguém volte a ensinar as coisas elementares. Ele está dizendo: vocês perderam, não teve um crescimento. E nós cremos, querido, que além de não crescer, muitas vezes nós decrescemos no conhecimento, algo se perde. Terceiro, a inexperiência na palavra é o resultado de não crescermos. Hebreus 5,13: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Há uma inexperiência que pode também se tornar uma infantilidade espiritual. Crianças espirituais, imaturos. Há uma instabilidade espiritual. Qualquer coisa, não vou na igreja, qualquer coisa, não vou mais servir a Deus, não vou mais adorar a Deus. É um desinteresse pelas coisas de Deus. É um temperamento sempre sensível ou egoísta. Qualquer coisa vai explodir.
São vidas, querido, que não têm dado frutos. Mas a minha oração nessa noite é para que você possa dar frutos, possa realmente desejar esse crescimento, possa tirar tudo aquilo que impede para que haja um crescimento. E aí, para falar desse crescimento e encerrar nessa noite, eu vou ler o primeiro versículo, ou os primeiros versículos de 2 Pedro. Nós lemos o último versículo de 2 Pedro, foi o 3,18, agora nós vamos ler 2 Pedro 1 em diante. 2 Pedro, capítulo 1 em diante. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes na natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Verso 5: Por isso mesmo empenhe-se para acrescentar sua fé à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Até aqui. Quando nós olhamos agora a abertura da segunda carta de Pedro, nós percebemos, querido, algo tão grande. Logo no verso 3, no versículo 3, nós temos o seu divino poder, ou seja, o poder de Deus, nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Tudo que necessitamos para a nossa vida e para exercermos a vida também no reino de Deus. Deus já liberou, Deus é o provedor, Deus é aquele que nos sustenta, e Ele está dizendo: olha, Ele já deu. O que nós precisamos agora é tomar posse, é orar, é buscar, é ver realmente essa provisão de Deus. E Ele continua falando dessa maneira. Ele nos deu também as suas grandiosas e preciosas promessas. Isso Ele deu para cada um de nós. Nós temos preciosas e grandiosas promessas, a fim de que nós nos tornemos participantes da natureza divina. Deus está dizendo: eu dei promessas que são grandes, que são preciosas, para que vocês participem das coisas divinas, das coisas de Deus, nesse tempo. Que coisa maravilhosa! Mas além disso, Ele está dizendo as preciosas e grandiosas promessas, para também fugir da corrupção que há no mundo. Então nós percebemos que Deus já nos deu algo, Ele já está nos sustentando, Ele está nos guardando, Ele já liberou tudo para nós, para que a gente possa agora, através das grandiosas promessas dEle, vivamos assim, algo extraordinário, as coisas divinas, mas que a gente também fuja daquilo que há no mundo. E aí, há algo que nos cabe. Como eu acabei de falar dos 5 pontos de abrirmos mão, de que precisamos ali tirar da nossa vida, que nos impede. O verso 5 agora vai dizer: por isso mesmo, empenhe-se. Há um empenho nosso, há algo que nós precisamos fazer. Empenhe-se para acrescentar a sua fé, que é o princípio básico de todo cristão, a virtude. A virtude, o conhecimento, depois o domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e o amor. E aí o versículo 8 vai dizer: quem tem essas virtudes, quem tem, vai ser alguém que vai dar frutos. Quem tem
Não vai ser alguém que vai estar parado. Olha o que diz o texto do verso 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do Senhor Jesus, seja inoperante e improdutivo. É quando eu tenho, é quando eu me empenho, é quando eu busco essas qualidades como cristão, me livrando realmente daquilo que está me impedindo de crescer, é que nós vamos viver uma vida, querido, operante e produtiva. O que me impede de estar inoperante e improdutivo é ser alguém que tem essas qualidades. Mas aí Pedro, falando ainda desse texto, no verso 9 diz: mas todavia, se alguém não as tem, ele está dizendo, é possível que alguém não tenha como cristão a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a piedade, a perseverança, a fraternidade, o amor, mas se alguém não as tem, está cego. Está cego. Só vê o que está perto. Ele está dizendo, a pessoa não consegue ver as coisas espirituais. Só vê o que está perto. Só vê o que está acontecendo. Então daqui a pouco é tragédia, vê tragédia. Daqui a pouco vai passar e aí vê a coisa boa. Estou vendo só a coisa boa. Ela não está vendo as coisas espirituais, não está vendo aquilo que está diante, não está vendo aquilo que Deus está preparando. Querido, como nós precisamos abrir os nossos olhos e nos empenhar a ter uma vida relevante, uma vida de crescimento, uma vida operante, uma vida frutífera no Senhor. O texto vai dizer, quem não tem está cego, esqueceu de se purificar. E aí verso 10, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Querido, em nome de Jesus, Deus quer promover crescimento para todos nós. Talvez seja um tempo de deserto, e deserto é lugar de crescimento. Talvez seja um tempo realmente que Deus está nos permitindo, viver um tempo de paralisação em muitas coisas para refletirmos, e isso precisa gerar crescimento em nós, isso precisa gerar mudança em nós. Não estamos passando férias, não estamos ali descansando na sombra. É o momento de um verdadeiro clamor, como temos falado, mas não adianta só clamar, eu tenho que me empenhar, eu tenho que ver aquilo que está afastando a minha vida espiritual, impedindo eu crescer. Eu tenho que me empenhar para ter outras coisas, a fim de que eu cresça. Uma vida espiritual frutífera é o que Deus quer para mim e para você. Uma vida espiritual que vai dar muitos frutos. Uma vida espiritual que cresce continuamente. Em nome de Jesus, haja um empenho maior nosso. O empenho de ver aquilo que precisa ser deixado para trás, o empenho naquilo que precisa ser lavado no nosso coração, na nossa vida. Quem temos sido? Quem somos? Que Deus venha fazer uma varredura espiritual nas nossas vidas, para que estejamos a cada dia mais sensíveis, mais santos, mais crentes, e assim viver tudo aquilo que Deus tem. Talvez você diga, pastor, para mim isso é muito difícil, para mim isso está fora da realidade, porque eu não sou alguém que consiga. Querido, eu quero te lembrar do que nós lemos no verso 3. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Você realmente não vai conseguir sozinho, mas Ele já nos deu condição. Basta uma entrega verdadeira, um arrependimento sincero, um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza. Que a sua vida aqui possa crescer em todos os lados, emocionalmente, crescer financeiramente, profissionalmente, mas principalmente que você cresça espiritualmente e tenha uma vida espiritual frutífera para a glória de Deus.